Bom, hoje eu vou aproveitar que a gente tá em dezembro e tá frio pra cacete, isso é verdade, e eu quero falar a respeito de Superman As Quatro Estações, que é uma das minhas histórias favoritas do Superman até hoje e é algo que eu sempre quis falar com vocês sobre isso. E eu fiquei devendo pra vocês também a análise emocional do Superman, que eu quero fazer uma análise psicológica e emocional do personagem através da psicanálise e do arco narrativo dele ao longo dos anos, principalmente na DC pós-crise. Só que antes, eu gostaria de apresentar para vocês a história das quatro estações dessa review que eu quero fazer hoje. Porque é uma história com muitos valores de humildade através das pequenas coisas, do nosso entendimento que às vezes até mesmo a tempestade que nós julgamos ser algo ruim, no futuro pode nos render bons frutos e nos tornar quem nós somos, através de quedas, através de perdas e através de entendimentos que nem sempre nossa vida é do jeito que a gente quer. E tudo isso a gente vai aprender hoje com essa história que para mim realmente é muito especial e é uma das, se não a minha história favorita do Superman. Superman, As Quatro Estações. A começar que a edição física da Panini é toda feita para parecer um álbum de fotografia, porque tem a ver com o cerne da narrativa, que é dividida em 4 capítulos, como as estações do ano, e ela é narrada sob o ponto de vista de 4 personagens importantes na vida do Clark, só que sob o aspecto emocional, é claro. E aqui nós já começamos com o primeiro capítulo, Primavera, quando as flores nascem. E não por menos, essa história é contada pelo Jonathan Kent, o pai de Clark Kent. A história começa em Smallville, a pequena cidadezinha de interior onde eles vivem. Jonathan conta como foi o dia em que ele e sua esposa Martha encontraram a nave em que um pequeno bebê estava, e então o adotaram para ser o filho deles. E mais pela teimosia da Martha, viu? Como o próprio marido dela diz. E com muito amor de seu pai e sua mãe, Clark cresceu. E apesar de saber que era diferente dos outros, ele ainda assim crescia com uma família. Jantando com seus vizinhos, uma garota, inclusive amiga de infância de Clark, Lana Lang. E depois da oração e os elogios à comida, Martha e Jonathan sentam do lado de fora de casa para conversar sobre como o Clark tá mudando. Os dons dele começaram a se tornar maiores. E repare que em nenhum momento eles se referem a isso como poderes, mas como dons. Porque para eles existe um motivo para o seu filho ser diferente. E isso é dito por inúmeras vezes na história. E dentre as conversas que eles tiveram, é quando o pai de Clark o diz sobre o seu propósito. Que tudo no mundo havia um propósito e que ele era um presente para eles. Alguém que estava destinado a feitos incríveis, a mudar os rumos do mundo, e que eles como pai e mãe também estavam inseguros. Eles também tinham medo, incertezas. Das palavras de Jonathan, enquanto Martha observava de longe a conversa dos dois, que dura até o pôr do sol se pôr. Tem coisas sobre ser pai que eu vou lembrar para sempre. O jeito como eu segurei Clark quando bebê. No começo, meio desengonçado, mas depois com segurança. A manhã que eu o encontrei em pé no berço pela primeira vez. E após isso, muitas dúvidas continuavam em Clark. Ele inclusive vai à igreja de Smallville conversar com o pastor, que o conhecia desde pequeno. Aqui, o pastor deixa bem claro que nós fazemos o que podemos. Mas quando existe um destino traçado para todos nós, não há o que podemos fazer. E o Clark já questiona em seguida. Mas e se nós pudéssemos fazer mais? Então a vida continuou. Os estudantes de Smallville se formaram. E foi na noite seguinte, no baile de formatura, onde a Martha começa a narrar a história, contando sobre como foi ver o seu filho de terno, de o ajudar a abotoar e saber que a Lana estava o esperando para que ela levasse também. A chuva caindo, Clark voando, escutando cada gota cair do chão, cada batida de vento nas menores folhas ao seu redor. Ele chega molhado e atrasado, mas a Lana o esperava no mercadinho, onde os dois tiraram uma foto juntos. A foto da noite em que os dois nunca iriam esquecer. A noite em que, para ela, Clark seria o seu super-homem.
Segurando as mãos e pedindo para que ela confiasse nele, os dois voam à noite. Clark revela seus dons para Lana, enquanto juntos sobrevoam a cidade em que cresceram. E é aqui onde ele diz para Lana que precisa sair da cidade, para poder fazer mais, para ajudar as pessoas. Mas para fazer isso, você tem que ir embora. E quando Clark promete que vai voltar, Lana fez o que eles nunca tinham feito, mesmo depois de tanto tempo juntos desde a infância. Ela o beija pela primeira vez. E é de manhã, com seu filho partindo, que sua mãe lhe diz só o que ele precisava ouvir. Que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, desde que ele fizesse com seu coração. E com Jonathan e Martha narrando a história, a única coisa que os importa naquele momento é que eles cumpriram com o seu destino. Eles criaram bem seu filho, para poder desbravar o mundo, para fazer a diferença. Essas 2 páginas em específico é um marco para mim dessa história. Eu me emociono bastante não só com a mãe e o pai do Superman se despedindo dele, mas também com a própria Lana, que vocês vão entender mais sobre ela e o que ela tá sentindo mais pra frente. Capítulo 2. Verão. Então temos um salto de uns meses no tempo, onde o Clark já começa a trabalhar no planeta diário, na grande cidade de Metrópolis. E esse capítulo é narrado pela Lois Lane, sua colega de trabalho jornalista, que na real, com todo aquele jeito sarcástico e ácido dela, ela não pode deixar de comentar do Superman, e até manda o Lex Luthor pastar no meio disso. É sério, a Lois abandona uma matéria sobre o maior milionário de Metrópolis só para poder conseguir a possibilidade de uma notícia do Superman. Afinal, qual jornalista não gostaria disso? Qual mulher não gostaria de ter um Superman na sua vida? E sim, é bem interessante como durante o capítulo a Lois fica degladiando em sua cabeça a atração que ela sente do Superman, ao passo que ela se culpa por não estar sendo profissional naquilo que sentia por ele. E principalmente, por que sentia algo por ele. Como ela mesma fala, por que alguém com tanto poder decidiria de bom grado ajudar os outros? Por que ele daria sua vida para proteger aqueles que ele nem conhece? Será que realmente existe um homem tão bom assim? E ela se questiona de onde ele veio, onde ele mora, o que ele faz. E no contraste das fantasias dela em meio aos seus pensamentos, a história só nos mostra o Clark na verdade dormindo em seu AP de aluguel, tomando café barato e calçando os sapatos velhos do seu pai. O completo oposto do que Lois Lane pensa que o Superman é, por mais irônico que pareça. Mas como ela poderia estar errada? Ela é a maior jornalista do mundo, afinal. Capítulo 3. Outono. Quando as folhas caem. O terceiro capítulo é narrado por Lex Luthor, o milionário que comanda a cidade de Metrópolis com suas empresas, e que o próprio se achava intocável, antes dele aparecer. A ideia de existir alguém como o Superman, que atinge onde ele não pode atingir, que faz o que ele não pode fazer, que acima de tudo mostra ao mundo que Lex Luthor não é diferente daqueles que estão abaixo dele. Até o momento em que um vírus atinge a cidade, uma pandemia se inicia, ninguém consegue a cura. É quando o Superman confronta Lex, que é claro, havia criado esse vírus em laboratório para que ele, sim, só ele, pudesse oferecer a cura. E o empresário oferece sua assistente já com um antídoto em mãos. O plano é espalhar a cura pelas nuvens para que se espalhe pelo ar da cidade com a chuva. A assistente de Luthor faz um ótimo trabalho, em meio a tempestades e nuvens escuras no céu, até o momento em que Superman percebe que ela já não respirava mais. Ela havia morrido, intoxicada pelo próprio vírus em alta exposição. De joelhos, Superman, diante de Lex Luthor, se desculpa. Mas é claro que Luthor já planejava isso. Dizem que você pode mudar o curso dos rios, mas você não compreende a fragilidade da condição humana.
Como a vida se perde facilmente. Ser o homem mais poderoso do mundo de nada significa se você está só. Ninguém sabe disso melhor do que eu. Saia da cidade. Volte para o lugar de onde você veio, antes que condene a todos nós. Então, das planícies da fazenda de Smallville, Martha e Jonathan Kent avistam seu filho de volta, desiludido, no chão, tal qual uma folha caindo em pleno outono. Capítulo 4. Inverno. O quarto capítulo é contado pela Lana Lang, a amiga de infância de Clark. Agora que ele havia voltado para casa de seus pais, eles voltaram a passar um tempo juntos. Falando de suas brincadeiras quando crianças, de suas aventuras na adolescência, dentre tantos amigos que passaram em sua vida, tantas experiências que tiveram juntos, os dois continuam revisitando a juventude que tiveram e se relembrando do quão especial foram as pequenas coisas. Quando as coisas eram simples, quando o mundo não parecia tão grande. Porque assim como tudo na vida, as coisas mudam. O tempo passa e apenas as lembranças ficam. Desde as memórias que a Lana tem de chamar o Clark para brincar, sentindo o cheiro das tortas de maçã, enquanto hoje ajuda a Martha e seu filho a arrumar a mesa de jantar. E aqui a gente tem um entendimento do porquê a Lana gostava tanto do Clark. É porque ela se via como igual a ele. Os dois eram órfãos, o Clark tinha o Jonathan e a Martha Kent, e a Lana morava com a tia dela. Então assim, para ela fazia muito sentido que o destino dela já estava traçado com o Clark desde que eles eram crianças. Esse entendimento ela tinha, até a noite em que o Clark trouxe ela para o baile de formatura e os dois acabaram voando e ele mostrou os poderes para ela. Nesse dia, o mundo do Clark se abriu, mas o da Lana acabou. Tudo aquilo que ela tinha planejado no futuro desapareceu e esse é o momento em que ela se abre para o Clark, depois de anos. Esse é o momento em que ela diz o quanto que ela sofreu a partir disso. Dela ter planejado uma vida e dessa vida ter sido destruída ao acaso, porque não é culpa nem do Clark e nem dela. E Clark, ajeitando a caminhonete para sair, é confrontado pela Lana, que admite tudo isso porque, nas palavras dela, eu posso não ser mais rápida que uma bala ou entortar aço. Mas eu sei como é planejar uma vida inteira e de repente tirarem ela de mim. Escuta, você pode fazer coisas impossíveis, mas isso não torna fácil ser quem você é. E se você está se perguntando aonde está aquele garoto carinhoso com quem eu cresci, ele ainda está dentro desse uniforme. Nessa cena, a Lana está confrontando o Clark. Ela está basicamente desabafando e dizendo que de certo vai seguir em frente. Ela precisa seguir em frente com a vida dela. Ela amava o Clark, mas os rumos que a vida tomou foram outros, completamente diferentes do que ela esperava. Ela então desabafa para ele, prometendo que ela vai conhecer o mundo, que ela vai seguir em frente, conhecer novas pessoas e deixar tudo isso para trás. E chorando em frente de seu pai, naquele dia, Clark lembrou daquilo. Que diante de seu pastor e a cidade o qual cresceu, agora em pleno inverno, ele sabe que a vida são como estações e que a passagem delas, mesmo que pareçam cruéis, devem ser apreciadas, para que assim nós possamos apreciar o futuro. Como eu disse, essa é uma das minhas histórias favoritas do Superman, se não a minha favorita. Porque é a partir dessa história que nós entendemos que o laço que nós temos com as pessoas, esses sim valem a pena. As pequenas coisas da nossa vida, rudimentadas essa sociedade hoje completamente individualista por inúmeros motivos, mas enfim. A questão é que no fim das nossas vidas, sempre nós vamos cair na real de que o laço que nós formamos, mesmo os pequenos laços, eles um dia podem ser o nosso maior tesouro. Sempre. Valeu, galera. Se inscreve aí se vocês gostaram do meu canal, do meu conteúdo e assistam os outros vídeos para me conhecer mais e tudo mais. Valeu e até mais.